Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi ao casamento, transformou a em vinho, seu povo pra beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo
nós vamos receber. Amém. Amém. Tudo é possível. Aleluia. Graças Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes e podemos ter mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, em uma só fé, em um só Espírito, como uma só família que somos. Amém. E sabemos que cada reunião que fazemos aqui é uma espécie de um pequeno tipo daquela grande reunião que todos os santos farão lá no céu. Amém. Quando todos estiverem reunidos, os santos de todas as eras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, cada era a seu tempo, Deus tem manifestado aqui a sua fé para aqueles que Ele havia elegido para receber. Amém. E em cada lugar onde esses eleitos que recebem essa fé se reúnem, nós temos então aqui a oportunidade de ouvir a sua palavra e confessar essa fé e dar testemunho dessa fé com as nossas próprias vidas, aonde quer que formos. Nós somos vitrines de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Cristo em nós. Amém. Amém. Eu vou pedir para que você sente, por favor, antes de nós ministrarmos a palavra. Nós estivemos aqui, então, desde sexta-feira, fazendo algumas ministrações, alguns estudos. E, como foi prometido, nós havíamos planejado que quando viesse estaria os cultos, então, na sexta, no sábado e no domingo. Nas sextas, aqui, regularmente, nós não estamos tendo mais serviços, não estamos mais tendo cultos, devido à exiguidade de frequência, por causa de muitos irmãos que a maioria trabalha e não pode estar a tempo, e alguns se sentem um pouco desconfortados e, por devido à dificuldade, sequer conseguem justificar a sua ausência, o que é o correto quando se deve fazer quando alguém não pode vir. Então nós preferimos deixar apenas os cultos aqui regulares nos domingos. Amém? Ficou acertado mais ou menos nesse horário, a partir das 18 horas, os irmãos podem vir e se reunir. Quero aqui agradecer durante a minha ausência, mais uma vez, aos irmãos que aqui estiveram nesses dias de cultos para trazer uma mensagem para os irmãos. E isso é o propósito que nós estabelecemos, E sempre quando houver essa oportunidade, eu poderia aqui trazer uma mensagem, ou em outra ocasião poderíamos colocar uma mídia. Ontem eu comentei que, se for no desejo do Senhor, eu creio que deve ser, nós tentaremos aí gravar alguns vídeos para trazer aqui para os irmãos assistirem, para ouvirem a ministração da palavra, será feito algum trabalho. Tentarei gravar alguma coisa de casa, depois enviarei, talvez na internet, ou por e-mail, por correio, para algum leite, um novo exemplo, enfim. Aí depois os irmãos podem trazer aqui e colocar. Em outra ocasião, vamos alternar, um outro irmão aqui pode trazer uma mensagem. Amém. Eu só queria ler, aliás, antes de eu ler alguma coisa aqui, só queria comentar, isso foi um desejo meu, eu não sei se vai vingar. Eu quero consultar a igreja sobre isso. Como eu disse, eu quero que, nesses dias quando venho, aproveitar esse tempo, Porque vocês sabem que esse foi o propósito, de 3 em 3 meses eu estaria aqui. Quisera poder estar antes, mas eu tenho também aquele trabalho de tradução e eu já disse para vocês que nós não podemos abrir mão. Então, quero aproveitar o máximo tempo quando eu estou aqui. Então, além dos cultos que nós já estabelecemos para sexta, sábado e domingo, eu também pensei, quem sabe, em fazer um pequeno estudo de escola dominical no domingo pela parte da manhã. Mas eu não poderia fazer isso sem consultar os irmãos. Eu não sei se domingo de manhã seria difícil para os irmãos estarem aqui e depois voltar mais à tarde, às 6 horas. Então, eu queria saber se a igreja estaria de acordo, se estaria bem ou se seria pesado, se for difícil, como está sendo estar aqui nas sextas, como foi, deixaríamos de lado. É apenas uma ideia, uma sugestão que eu quero fazer. Mas eu queria saber da parte da igreja se estaria bem, se a igreja concordaria, e quando nós estivéssemos aqui, de também ministrar a escola bíblica pela parte da manhã de domingo.
Amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Amém? Só pra gente que mora assim, Para os irmãos que estão próximos, né? Amém. De qualquer forma, os cultos são gravados, né? Aqueles que não podem vir, depois podem conseguir as cópias disso. É uma ideia, é um plano, vamos ver. Ok? Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tenho um texto aqui que eu andei lendo agora, nessas visitas que eu fiz lá no sul de Santa Catarina. Eu traduzi um testemunho muito interessante do irmão Morris Angry. Para aqueles que não conhecem, ele foi um ministro de cântico, ao qual o irmão Branham admirava muito. E ele cantava um hino que o irmão Branham gostava muito, chamado Down from His Glory, da sua glória, onde o irmão Branham estava ministrando e que esse irmão estava presente, que sempre pedia para cantar esse hino, ele gostava muito, né, de ouvi-lo cantar. E eu traduzi um testemunho dele curto, que a irmã Angela Smith depois publicou, creio que foi ela que entrevistou o irmão Andrew, e publicou naquele livro Gerações. Eu já traduzi vários testemunhos daquele livro dela. Eu tenho alguns outros que eu quero, quando tiver tempo de traduzir, já traduzi vários. Eu traduzi do irmão Viveiro, do irmão Miller Collins, enfim, pessoas que tiveram intimidade com o irmão Branham e que acompanharam o seu ministério, que tinham uma amizade pessoal com ele. E esses irmãos nos contam inúmeras histórias, coisas que nós nem sequer sabíamos, né? Coisas que eles presenciaram. E o irmão André conta algo muito interessante, eu queria ler aqui para você, eu traduzi, creio que foi mês passado, não lembro quando foi. Nesse testemunho, há um dado momento que o irmão André diz assim: a última vez que eu falei com o irmão Branham foi em agosto do ano de 65. Foi uma de suas últimas reuniões de Jeffersonville. E depois do culto, estávamos passeando pela Mítica Pike, que é uma rua lá, e eu vi o seu carro de cor trigo estacionado em um mini mercado. A irmã Miriam havia entrado para comprar algo. Eu estacionei, caminhei para o lado do motorista. O irmão Branham estava aqui, e aqui lá no lado da rua, lá do motorista, o irmão Branham se colocou. E comecei a falar com o irmão Branham. Então, de repente, eu estava do lado do passageiro. Você entendeu isso? O irmão Branham estava aqui lá do profeta, ele foi cumprimentá-lo, e de repente, sem mais nem menos, um piscar de olhos, que ele foi parar ali do lado do irmão Branham, sentado dentro do carro, ao lado do irmão Branham. Ok. O irmão Branham estava como se desvanecendo em seu assento, e uma obscuridade estava sobre o seu rosto. Soube então que Deus estava a ponto de me dizer algo. Uma coisa ele disse: quando o gado está mugindo, está cantando. E me disse novamente para que continuasse cantando e carregando a harpa. O irmão Branham, esse testemunho, Morris conta que o irmão Branham disse que a ele que ele não tinha apenas o dom de ministrar, de entoar, cânticos, mas ele também tinha o dom de ministério, o ministério da palavra. Então, em uma ocasião, ele disse: cante e leve a harpa, você leve a palavra. E aqui, mais uma vez, nesse outro encontro, o irmão disse a mesma coisa. Ok. Agora, o irmão André vai dizer aqui: o fato é que eu não caminhei para o outro lado do carro. Foi somente depois que eu pensei, como foi que eu cheguei ali? Foi só depois que isso aconteceu que eu me dei por conta de que Deus me colocou ali. Ele me queria ao lado direito do profeta. O lado esquerdo não é o lado preferido quando se trata de Deus. Você sabe. Porém, ele me moveu para lá. Foi isso que ele fez com Filipe. E eu creio que tudo o que aconteceu na Bíblia tem ocorrido no ministério desse profeta de uma forma ou de outra. Glória a Deus. Eu achei maravilhoso. Já traduzi vários testemunhos, mas esse pequeno detalhe aqui me chamou muita atenção. Então, o que o irmão André está aqui nos dizendo que os sinais que eles vinham acontecer no ministério do irmão Branham realmente eram sinais espirituais, eram sinais bíblicos, eram sinais apostólicos. Alguns diziam que o irmão Branham estava correto apenas quando discernia, quando havia sinais, quando havia cura, mas que estava errado em sua teologia, em sua mensagem. Você sabe, o irmão Branham mencionava alguns que criticavam por isso. Mas o irmão Branham disse que, na verdade, esses sinais todos era para vindicar a mensagem que ele estava dando. Amém. Então,
esse ministério do Lombrana, ele restaurou, na verdade, a mensagem apostólica e todos os sinais que acompanhavam aquele ministério lá dos pais da igreja. E o que nós estamos tentando dizer aqui, nesses dias, que estamos ministrando, é que se nós cremos na mensagem apostólica restaurada pelo profeta mensageiro, esses sinais têm que estar também acompanhando aqueles que creem. Amém. Porque atrás dessa mensagem, atrás dessa doutrina, há uma unção, há uma classe de unção, há um Espírito que dirige a cada um que recebe esta mensagem, esta doutrina. Agora, claro, você não pode apenas receber a doutrina sem receber também esta unção, essa classe de unção que eu falo, que é o Espírito Santo. Porque se você tiver apenas uma concepção intelectual, mas não tiver esse mesmo Espírito, você não vai frutificar. Então nós cremos que este ministério que Deus vindicou nesses últimos dias era para mostrar para nós realmente que Deus estava tratando esses últimos dias com um povo peculiar, de uma forma especial, manifestando-se de uma forma especial. Então nós temos que ter zelo por isso. Nós não podemos brincar com esta mensagem. Amém. Nós precisamos levá-la a sério em nossas vidas se você quer ver esses sinais manifestados na tua vida, no teu lar, na tua casa, onde quer que você for. Amém. Esses sinais têm que acompanhar a noiva de Jesus se ela crê nessa mensagem, porque esta mensagem está vindicada por um Deus verdadeiro. Uma unção falsa não pode vindicar uma mensagem genuína. E o contrário também não pode acontecer. Verdade. Então, esse é o nosso desejo aqui. Sempre quando ministramos, eu quero que você sempre tenha em mente isto. Nós aqui não estamos apenas falando de teologia. Nós não estamos apenas tratando de teorias. Há um Deus vivo atrás de cada palavra que lemos do profeta, de cada versículo da Bíblia aqui que citamos. E quando você tem um compromisso com Deus, Deus está obrigado a honrar a tua fé. Amém. E eu espero que o Senhor Jesus Cristo venha falar conosco nesta noite, através da sua palavra, e que venhamos hoje sair daqui diferente de como entramos. Se entramos cheio do Espírito Santo, que possamos sair daqui transbordando. Amém. Se alguém entrou aqui enfermo, que possa sair daqui hoje curado. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer então uma leitura da palavra para nós partirmos para a mensagem esta noite. Eu vou pedir para que vocês coloquem de pé e abram sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10. Vamos ficar de pé e vamos ler Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1 diante. Levítico 10, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações.
para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Diga que assim seja. Assim seja. Amém. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus bendito, Deus maravilhoso. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse momento que o Senhor nos concede, que estamos aqui reunidos, para meditar na Tua Palavra e ouvir os Teus preceitos que Tu tens nos dado nesses últimos dias, através das Tuas Escrituras, através da mensagem do Teu mensageiro. Fala conosco agora, Senhor, e dirija cada vida que está aqui. Damos liberdade agora para o Santo Espírito, para que Ele se mova em nosso meio. Fala com cada um aqui, Senhor. E que venhamos aqui receber a Tua bênção e receber também o refrigério para nossas almas e que cada um aqui venha ser abençoado. Nós pedimos agora, Senhor, essas coisas. Guarda os Teus filhos aqui. Fala com cada um, Senhor. Se há algum espírito contrário, que seja rechaçado e expulso agora do nosso meio. E que Tu venhas agora atuar e agir em nosso meio por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Santo, Senhor, Podem tomar vocês. glória a Deus. O apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado, preparado para toda boa obra. Quando Paulo disse que toda escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, naquela ocasião ele estava se referindo ao Tanakh, ou seja, aos livros do Antigo Testamento, porque naqueles dias não existia o Novo Testamento. Não existiam os livros do Evangelho como temos hoje. E, aliás, nem Paulo imaginava algum dia que hoje nós aqui leríamos suas epístolas e a trataríamos como se fossem canônicas, sagradas, inspiradas. E foi muito bom que Paulo não soubesse que nós estaríamos hoje lendo suas cartas como se fossem divinas, porque talvez se ele soubesse disso, não teria escrito nenhuma. Mas mesmo assim, mesmo ele não sabendo isso, aquelas cartas nós tomamos como inspiradas, porque Deus inspirou a escrever cada letra que ali está. Amém. Então, embora ele diga que essas escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, você sabe hoje que tudo que está aqui na Bíblia, todos os livros da Bíblia, são úteis para mim, para você, para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Agora, quando Paulo disse isso, disse para você, isso é uma referência aos livros do Antigo Testamento, porque lá há vários fatos, há várias ilustrações, há vários acontecimentos que surgiram e que nos servem de lições para mim, para você nos dias de hoje. Amém. Essas lições que estão lá são coisas que Deus havia tomado como um exemplo para mim, para você hoje, para sabermos como nos proceder, como atuar, como agir, né? Porque ele disse que essas coisas nos auxiliam a nos tornarmos perfeitos e perfeitamente aptos para toda boa obra. Amém. Agora, claro, para você estar apto para toda boa obra, você precisa ser instruído para saber como fazer essa obra. E não somente você precisa da instrução correta para saber como fazer as obras, mas como eu disse, você tem que ter o quê? O espírito correto, as intenções corretas, os motivos certos, os objetivos corretos. Amém. Amém. E tudo isso se resume nesse espírito que eu falo. Você pode ter instrução, você pode ter informação, mas você tem que ter um espírito correto que vai te dar a motivação certa para você atuar, para você fazer as boas obras que a palavra diz que Deus quer que você faça. Você precisa de uma instrução, você precisa de uma orientação. E as Escrituras aqui nos mostram isso. E como eu disse, elas nos instruem através de exemplos e de fatos que aconteceram no passado.
Um historiador chamado Toynbee, ele disse que quando alguém não anota as lições da história, está fadado a repetir os mesmos erros do passado. Então há coisas ali que você vai ver no Antigo Testamento, que o povo de Israel passou, e que serve de nós como lições para que não venhamos repetir as mesmas coisas que eles fizeram. Então nós precisamos entender que Deus ainda está com a sua palavra nos instruindo e usando, como eu disse, aqueles acontecimentos como exemplo para mim e para você. Eu só estou dizendo isso porque isso que nós acabamos de ler aqui, desses dois sacerdotes que foram fulminados pelo fogo que Deus enviou, porque eles apresentaram algo que Deus nos agradou, essas coisas que aconteceram ali, aconteceram por uma razão. E a razão é, como Paulo disse, para nos instruir, para nos corrigir. Deus usou aquilo como exemplo para tentar falar não somente com aquele povo naquele dia, como com a sua igreja, com os seus filhos ao longo das eras. Amém. Agora, essa escritura que nós lemos, ela tem uma certa dificuldade de compreensão por parte de alguns estudiosos, ou seja, não existe uma unanimidade sobre de que maneira ou que delito exatamente aqueles homens cometeram para ter sofrido aquele tipo de juízo que eles sofreram. Não existe uma unanimidade. Existem algumas teorias, algumas ideias. Uma das teorias que eles têm é de que o delito que aqueles dois ali, Nadab e Abiú, haviam cometido, é de que eles entraram lá para fazer o serviço dos sacerdotes embriagados, que eles tenham bebido vinho. E a escritura que eles usam para esclarecer, para justificar isso, é aquela passagem de Lemos, onde aqui diz: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Então eles dizem, eles morreram. Então talvez seja por causa disso. Essa é uma teoria, essa é uma suposição que eles dão. Há uma outra interpretação de outros estudiosos que dizem que a razão deles terem ali sido julgados daquela forma foi porque aqueles dois discípulos, os sacerdotes, melhor, haviam entrado dentro do Santo dos Santos, que, como vocês sabem, somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez só no ano. E eles têm uma escritura que eles também pegam para tentar explicar isso. Eles tiram isso em Levítico 16, verso 1 e 2. Eu quero ler aqui para você. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se achegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então veja, ele cita isso aqui para dizer, e essa talvez seria uma das razões, ou a razão melhor, deles terem sido julgados com fogo de Deus. Eles teriam entrado ali naquele, no Santo do Santo, haviam passado o véu. Mas há uma outra explicação ainda. Veja, eu estou colocando isso aqui para você porque Neyman Branda explicou para nós o que era isso, ou como que foi, ou por que isso foi causado. Apenas em um único sermão, Neyman Branda, na verdade, nas minhas pesquisas, eu vi ele mencionar fogo estranho apenas 3 vezes. E somente em uma única ocasião em que ele tem uma rápida menção dizendo que este fogo estranho seria o fogo denominacional. Ele não explicou isso, eu acho que nem precisamos. Você pode entender muitas coisas e pode discorrer muito acerca dessa simples definição que ele fez. Mas por isso que eu estou aqui colocando algumas das razões que alguns dão do porquê, como que eles teriam sido consumidos, qual seria o delito. Mas uma outra hipótese que alguns estudiosos dão, e que é a mais forte, que é a mais aceita, é de que eles teriam sido consumidos ali por aquele fogo, porque a própria Escritura diz que eles haviam apresentado o quê? Fogo estranho. Deus ordenou aqueles sacerdotes para que eles fizessem todas as coisas que eram necessárias para depois preparar os sacrifícios, né? E eles seguiram à risca todas as prescrições que Deus havia dado, desde como o tabernáculo devia ser confeccionado, os utensílios, as próprias vestes dos sacerdotes, eles fizeram tudo direito. E quando chegou o momento dos sacrifícios que eles haviam preparado, antes que eles, colocassem fogo naquele sacrifício que foi preparado, a Escritura diz que Deus, eu entendo que isso foi para vindicar ou mostrar a sua aprovação ao que eles haviam feito até aquele momento. Deus enviou fogo do céu e queimou o holocausto que aqueles sacerdotes haviam preparado, Nadab, Abiú e os outros. Isso está lá em Levítico 9, 24.
Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, depois que Deus enviou o fogo dos céus e queimou aquele holocausto, então entra aquela ocasião ali que os dois sacerdotes apresentam o fogo estranho. Então, a interpretação que a maioria tem é de que o fogo estranho que eles apresentaram seria um outro fogo diferente daquele que Deus enviou dos céus. Porque o que se entende é que a partir do momento que Deus fez isso, o que eles deveriam fazer ao queimar no incenso, no incensário, era usar aquele mesmo fogo. Provavelmente, quando eles estavam preparando tudo, os sacrifícios, eles já tinham preparado um fogo à parte. Eles nunca imaginavam que Deus mesmo iria acender ou queimar aquele holocausto com o fogo que Deus mesmo enviasse. Eles não imaginavam isso. Então eles devem ter deixado ali um fogo preparado. Porém, quando Deus enviou este fogo, todas as demais coisas que eles precisassem fazer, que precisassem de fogo, seja para queimar incenso, ou para acender um candelabro, seja o que for, era para usar aquele mesmo fogo. Porque a Escritura diz que depois que o holocausto fosse queimado, o fogo não deveria ser apagado. Então, qualquer momento que precisasse, era aquele fogo que eles deveriam usar. Eu quero ler isso para você, está lá em Levíticos 6, 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Amém. Mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, ou seja, vai alimentar aquele fogo ali. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Lá em Êxodo 30, nos versículos de 1 a 10, há uma prescrição sobre que tipo de incenso que os sacerdotes deveriam apresentar. Havia especiarias, ervas próprias, eles não deveriam fazer nada diferente daquilo. E eles devem ter feito exatamente como estava ali. E se eles fizessem algo contrário, apresentassem um outro incenso, a Escritura diz que seria incenso estranho, então Deus não aceitaria. Mas veja, o problema aqui não deve ter sido incenso, porque a palavra não foi dito incenso estranho, mas foi o quê? Fogo estranho. Então foi este o erro que eles cometeram. Ao invés de eles terem usado aquele mesmo fogo que Deus enviou dos céus, o que eles fizeram? Eles desconsideraram isto. Eles trataram aquele fogo santo de Deus como uma coisa vulgar e comum. E ao usar aquele fogo que eles mesmos fizeram para o serviço santo, eles então deram àquele fogo que eles fizeram um valor que ele não possuía. Ou seja, eles santificaram aquilo que era comum e vulgarizaram aquilo que era santo. Você está entendendo? Amém. Amém. Então, eu quero que você comece a entender, porque nós vamos tratar sobre esse assunto hoje. O tema aqui, nós que vamos tratar é fogo estranho. Porque foi isso que os sacerdotes passaram ali, ou fizeram, ou apresentaram para Deus. E nós queremos aqui saber o que seria este fogo estranho. E quem me conhece sabe que quando eu quero fazer algum estudo, eu quero entrar lá na raiz da coisa, até no idioma se for necessário. E então eu fui lá no hebraico para ver o que significava essa palavra estranho lá no original. Eu quero dizer, eu vou mostrar aqui para você o que essa palavra significa. E você, quando você entender esses significados, você vai ver que tudo isso tem a ver com aquele ato, aquele gesto que eles cometeram. A palavra estranho que você encontra nas suas Bíblias, ela vem do hebraico zur. E a palavra zur tem vários sentidos. Um deles quer dizer desviar-se, apostatar-se, afastar-se. E então, quando eles apresentaram o fogo estranho, o que eles fizeram é, em algum momento, com aquele gesto, afastar-se de alguma coisa, da qual não deveriam. Eles apostataram da palavra, apostataram do Espírito, apostataram do padrão de Deus, apostataram e afastaram-se do programa estabelecido por Deus. A palavra azul também significa a própria palavra estranho, mas também significa profano. Ou seja, o que é profano? É aquilo que ele disse. É quando alguém não dá o valor que aquela coisa merece, quando se trata das coisas de Deus. É quando alguém vulgariza aquilo que é santo, menospreza, trata com indiferença aquilo que pertence a Deus. E a palavra zur era também usada para se referir ao ato de cometer adultério. Que estranho, não é? Mas não é estranho. Veja, a Urbana disse que o fogo estranho era o fogo denominacional. E você sabe que o que as denominações estão fazendo hoje espiritualmente é adulterar a palavra, não é isso? Verdade. Então eles estão, de uma certa forma, apresentando o fogo estranho para Deus.
Porque a mesma palavra zur também se refere a cometer adultério. Você sabe que no santo matrimônio, para Deus, quando os dois se unem, o homem e a mulher se unem, aquela união para Deus é santa. Então, se qualquer um daqueles dois se unem, ambos se tornam o quê? Um só corpo. E uma só carne, não é assim que a Bíblia diz? Amém. Agora, se um desses corpos, não vou mais chamar de corpo para ganhar, agora não são dois corpos, agora são um corpo só. Quando um desses membros deste corpo entra em contato com outro corpo estranho, o que ele está fazendo? Ele está apresentando fogo estranho para Deus, porque ele está profanando de uma aliança santa e sagrada, porque é assim que Deus vê, aos olhos de Deus, a união entre o homem e a mulher. Se alguém foge disto, se alguém pratica um ato de infidelidade e entra em contato com outro corpo estranho a este corpo que se uniu, porque os dois se tornam uma só carne, então o que eles têm ali? Fogo estranho. Eu estou tentando aplicar para você entender o que isso significa. Amém. Mas a palavra zur, ela também é usada para se referir às pessoas que têm mau hálito, né? As pessoas que têm um hálito repugnante. A palavra repugnante também é usada para se referir a isso. E a palavra zur na Bíblia, no hebraico, também é usada para se referir a uma mulher estranha, ou uma prostituta, ou uma meretriz. Então, todos esses são significados para essa palavra zur, que você vê aqui na Bíblia. Então, queridos, para nós tentarmos resumir aqui, este fogo estranho que foi apresentado por aqueles dois sacerdotes é um gesto simbólico de algo que Deus repreende e abomina. Aqueles homens apresentaram para Deus uma coisa que Deus não aceitou, em lugar de algo que Deus já havia dado. Deus já havia lhe dado algo, não havia dado a eles um fogo santo. E ao invés de eles usarem aquele mesmo fogo que Deus lhes deu, eles usaram um outro fogo. Então eu quero que você entenda isso. Fogo estranho aqui para nós, para a Bíblia, é tudo aquilo que você apresenta a Deus em substituição a uma outra coisa que Ele já deu ou fez por você. Deus nos deu a sua palavra. Amém. Para que nós possamos vivê-la por meio dela. Mas se em algum momento um filho de Deus, não é qualquer pessoa, um filho de Deus que ouve sua palavra, crê em sua palavra, e a recebe em algum momento, resolve substituir essa palavra de Deus por uma vaidade humana, por uma interpretação carnal de homem, por um credo, por um estatuto de igreja, de um sistema nacional, essa pessoa, ainda que se diga crente ou filho de Deus, ele está apresentando fogo estranho para Deus. Porque ele já lhe deu a sua palavra, já lhe deu uma fé apostólica. Então qualquer outra coisa que alguém usar para substituir isso, Deus vê como o quê? Enxofre. Porque ao invés do crente, do Filho de Deus, confessar essa palavra, e que para Deus, conforme Paulo nos disse, é como um incenso suave e agradável, se ele substitui essa palavra e confessa o estatuto de um homem, a crença de um homem, o que ele vai exalar para Deus? Enxofre. Como a palavra diz, né, zur, que quer dizer mau hálito também. Quando alguém confessa alguma coisa fora da palavra, fora da fé apostólica, ele está apresentando fogo estranho para Deus. Ele está catingando. Sua confissão de fé fede as suas narinas. Verdade. Deus nos enviou a sua doutrina. Ele não quer que você substitua a doutrina por nenhuma outra doutrina de homens ou de igreja. Deus não quer substitutos. Qualquer outra doutrina que você confesse, qualquer outra doutrina que você pregue, qualquer outra doutrina que você ensine, isso é fogo estranho se não for a doutrina que Deus já te deu. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus também já nos deu um profeta mensageiro para, por meio dele, nos mostrar essas palavras, essa doutrina, essa fé apostólica que nós temos aprendido a estudar aqui nesses dias. Então, esse é o profeta que você tem que ouvir e atentar para cada palavra ali, porque cada lição que ele te deu ali é o assim do Senhor para a igreja neste dia. Agora, se alguém chegar para você e dizer, agora tem um outro profeta aqui que você tem que ouvir, há um outro homem da hora, se você não ouvir este homem, você está errado, você não tem toda a revelação. Eu quero dizer para você, se alguém chegar para você com essa voz estranha, dizendo que você agora tem que dar ouvido ao oitavo mensageiro, a outro profeta da hora, um outro homem da hora, isso é fogo estranho. Amém. Deus já te deu um profeta mensageiro desta era, é este profeta somente que você tem que ouvir. Amém. Qualquer outro que se apresente nesse lugar é fogo estranho para Deus. Você está entendendo? Amém. Eu estou explicar para você o que é isso. Deus também, através da sua palavra,
nos deu instruções, prescrições de como um filho deve se portar, Amém. a maneira correta de se vestir, a maneira como uma mulher, uma filha de Deus santa, correta, deve se vestir, se portar, como usar sua roupa, como portar o seu uso do seu cabelo. Agora você tem ainda muitas denominações, mulheres pregadoras, que sobem as plataformas com calças compridas e cabelos curtos. Isso é fogo estranho para Deus. Amém. Deus nos deu maneiras, estatutos, não é isso? Para capacitar cada um para a perfeita obra de Deus, como Paulo disse. Ele nos deu as instruções de como procedermos. Há uma maneira correta, até de como um santo, um irmão deve se proceder para a sua irmã, para a santa de Deus, uma maneira correta de como se aproximar dela, de falar com ela. Assim também há uma maneira correta de como uma santa, uma filha de Deus deve se portar quando vai tratar com o irmão da fé, seja com alguém da igreja ou mesmo com estranhos, tanto faz. A postura tem que ser a mesma, tem que ser uma postura santa, correta, cristã. Nós temos medo de entender o que Deus requer de nós, como devemos nos portar. E qualquer outra coisa que você fizer contra isso, eu quero que você entenda o que é isso. É fogo estranho. Se alguém fizer algo contrário dessas coisas que Deus nos instrui a fazer, ele estará apresentando fogo estranho para Deus. Agora, eu quero que você entenda um pouco mais, porque quando há fogo estranho, quando um filho ou uma filha de Deus apresenta fogo estranho para Deus, qual é o resultado disso? A mesma coisa que aconteceu com aqueles dois sacerdotes. Juízo terá que vir. Isso que sempre acontece quando alguém resolve substituir a palavra de Deus ou algo que Deus lhe deu por alguma outra coisa. Eu lhe disse, Deus já lhe deu sua palavra. E você tem que confiar apenas nela. Viver apenas por ela. Deus não aceita substitutos. Substitutos para tudo que Deus fez por você é fogo estranho. Deus não quer nada em lugar daquilo que Deus já te deu. Você pode até se gloriar das obras que você fez, por ser um santo, por demonstrar sua fidelidade a Deus, mas você nunca jamais, dando aqui um exemplo, nunca jamais deve tentar apresentar suas obras a Deus como se fosse uma justificativa para o que você fez ou para você ser salvo. A única obra que te salva é a tua fé na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, que Ele já fez no teu lugar na cruz do Calvário. Amém. Qualquer outra obra que você se gloriar e tentar apresentar a Deus será fogo estranho. Deus não vai receber. Ah, mas irmão Jorge, eu dou dízimo e ofertas. Amém, louvado seja você. Deus louva essa atitude que você tem, mas não se esqueça, meu querido, que o inferno está cheio de dizimistas, que pensaram que isso era o suficiente, que se justificavam com esses gestos. Qualquer coisa que você for apresentar para Deus, no lugar daquilo que Deus já te deu, é fogo estranho. E quando alguém apresenta isso, o juízo tem que vir. Porque foi isso que Deus fez lá com aqueles dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Agora veja, isso que sempre aconteceu, Deus sempre tratou daquela maneira. O que você viu ali não foi uma coisa nova. Quando Deus colocou o casal no jardim, Ele deu prescrições para aquele casal. Até para o tipo de alimento que eles deveriam comer, não é isso? Mas em algum momento alguém pegou uma outra coisa, foi substituir a palavra de Deus por outra coisa. Qual foi o resultado? Juízo. Aqueles dois sacerdotes substituíram o fogo de Deus, que era uma coisa sagrada, e profanaram, trataram como uma coisa comum, e usaram outro fogo, e santificaram aquela coisa que era vulgar. Eles apresentaram fogo estranho para Deus. Qual foi o resultado para eles? Juízo. Agora, aquilo que nós vemos ali, que nós lemos, apenas foi um pontapé, digamos assim, de outras atitudes que os filhos de Israel acabariam cometendo com o passar dos anos. Porque você vai ver, você conhece a história que Israel começou a praticar outros desmandos depois também. Ao longo do tempo eles começaram a fazer outras coisas que Deus ordenou a sua palavra para não fazer. Houve um dado momento em que Israel começou a desconsiderar as coisas de Deus. Começaram a não mais guardar os sábados, que eram uma aliança do pacto do Sinai, que Deus havia dado para aquele povo, que eles deveriam guardar. Com o passar do tempo, alguns já não estavam mais guardando. Os próprios dízimos, alguns não estavam mais dando os dízimos que a lei mandava, que eles deveriam dar ali para o sustento dos sacerdotes, das viúvas, dos necessitados. Não estavam mais servindo a Deus, estavam servindo a ídolos. Então, houve vários desmandos. E quando eles fizeram isso, o que eles fizeram com esse gesto, com essa prática? Eles estavam ali apresentando fogo estranho para Deus também. E qual foi o resultado disso? Juízo. Juízo veio sobre Israel. O juízo começou quando você vê o que aconteceu lá com as 10 tribos do norte, não é isso? Quando os assírios lá invadiram aquelas terras e conquistaram, e os judeus lá foram expulsos.
houve uma pequena diáspora ali. Aquele povo estava apresentando fogo estranho para Deus. Havia repudiado a sua palavra. Eles tinham um pacto com Deus, eles tinham uma aliança. Mas eles começaram a ignorar aquela aliança. E tratar aquela aliança, que era uma coisa sagrada, como uma coisa vulgar e comum, não deram importância. Começaram a atuar com indiferença. E quando alguém faz isso e apresenta fogo estranho para Deus, é juízo. E foi o que aconteceu com aquelas 10 tribos. Porém, mais tarde, a mesma coisa também aconteceu com aquelas outras 2 tribos restantes lá do sul. Eles fizeram a mesma coisa. Quando as 10 tribos do norte se apostataram, as do sul ainda eram fiéis a Deus. Mas em algum momento a apostasia também chegou lá. O fogo estranho também chegou lá. Eles também adulteraram. Ao invés de exalar um incenso agradável, estavam catingando enxofre as narinas de Deus, apresentaram fogo estranho. Eles também tiveram que passar pelo mesmo juízo. Veio lá a Babilônia, você sabe, e os judeus ali enfrentaram uma diáspora, foram expulsos da sua terra. Agora, uma coisa que as Escrituras nos ensinam e nos mostram é que toda vez que uma congregação, um povo, uma igreja apresenta fogo estranho para Deus, ou seja, quando começa a profanar e não dar atenção às coisas de Deus que elas devem ser dadas, quando elas não conseguem mais discernir aquilo que é santo daquilo que é comum, e quando eles começam a profanar essas coisas santas, quando isso acontece, é porque antes que o povo começou a praticar estes delitos, é porque a sua liderança foi quem primeiro começou a fazer isso. Antes que o povo profane, antes que uma congregação apresente fogo estranho para Deus, a liderança, os líderes, os ministérios, são os primeiros a fazer isso. Só o que o povo faz depois é receber esse mesmo espírito de rebeldia e praticar os mesmos desmandos que os seus líderes praticam. Então, antes de que Israel prevaricasse a palavra doutrina, é porque aquela liderança estava fazendo isso. Antes que Israel apresentasse fogo estranho, os seus líderes, os seus sacerdotes estavam fazendo isso. Porque é isso que a Escritura diz. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26, diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, porque a liderança já não estava conseguindo discernir o sagrado comum, porque a própria liderança estava apresentando para Deus uma coisa estranha, um fogo estranho, porque eles estavam alterando a palavra, qual foi o resultado? Todo o povo seguiu aquele mesmo espírito. O povo começou a apostatar da fé, o povo começou a se rebelar contra Deus, o povo começou a quebrar a aliança e tratar as coisas de Deus como se fosse uma coisa vulgar e comum, porque a sua liderança foi quem primeiro fez isso. Você está entendendo isso? Amém. Agora, nós temos outros exemplos na Bíblia do que acontece quando alguém profana daquilo que é santo e sagrado. E você tem um exemplo muito claro, eu tenho que citar aqui um dos exemplos, que foi isso que Paulo disse, as Escrituras nos auxiliam, nos instruem isso, para saber como devemos nos portar para fazer as boas obras de Deus. Amém. Há um outro exemplo que eu quero citar para você, que foi o caso daquele rei caldeu, Belsazar. Como eu disse para você, a Babilônia havia conquistado lá as tribos do sul. E você sabe que aqueles utensílios do templo foram levados para a Babilônia, por Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor guardou aqueles utensílios, não fez nada, não fez nenhum uso deles. Porém, o filho de Nabucodonosor, Belsazar, não teve o mesmo zelo que o seu pai teve. A Escritura diz lá em Daniel capítulo 5 que em um dado momento esse rei caldeu Belsazar deu uma grande festa em seu reinado. E chamou todos os seus príncipes, todos os seus liderados, também suas esposas, suas concubinas, e eles começaram a profanar daqueles utensílios. Belsazar mandou que trouxessem aqueles utensílios do templo, e eles começaram a beber vinho e consagrar aquele vinho e adorar aos seus deuses, bebendo vinho daqueles cálices, daqueles elementos, daqueles utensílios do templo. Ou seja, eles estavam profanando aquilo que era sagrado. Seu pai teve um respeito, mas o seu filho, Belsazar, não teve o mesmo respeito. Ele profanou das coisas santas de Deus. E o que foi que aconteceu? Naquele mesmo dia de Escritura, juízo veio sobre a casa de Belsazar. Enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam profanando as coisas santas de Deus, ou seja, apresentando um fogo estranho, diz que uma mão apareceu na parede, não é isso?
Escreveu-lhe algumas palavras estranhas. Mene, mene, tekel, parsim. Seus magos, seus feiticeiros não souberam interpretar aquelas línguas estranhas, mas havia um profeta de Deus ali, Daniel. Ele foi chamado e então o rei perguntou: você sabe o que significa? E Deus lhe deu revelação e disse: sim, rei, eu sei o que significa. Então Daniel começou a interpretar. Mene, mene, contado foi o teu reino e Deus deu cabo dele. Teu reino acabou hoje, Belsazar. Hoje mesmo tu não és mais rei desta terra. Depois ele leu, interpretou outra palavra. Mene, mene, tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. E depois ele leu outra palavra, parsim, ou interpretou outra palavra. Dividido foi o teu reino, não é isso? E dado aos medos e os persas. Naquela mesma noite, os medos invadiram a Caldeia. Naquela mesma noite, Belsazar, que profanou das coisas santas de Deus, foi morto. E o rei Medo Dario, de 62 anos, como está na escritura, assumiu o reinado no lugar daquele homem. Ele profanou daquilo que era santo. E juízo fulminante veio sobre aquele homem no mesmo dia. É isso que acontece quando o fogo estranho é apresentado. Ou quando alguém vulgariza daquilo que é santo, trata aquilo que é santo como se fosse uma coisa comum. Agora, eu quero que você entenda que isso aqui, que aconteceu nesse reinado de Belsazar, e aquelas interpretações que o profeta de Deus deu para aquelas palavras, contado Deus, contado foi o teu reino, Deus deu cabo dele, pesado fosse na balança e você foi achar de falta, e teu reino foi dividido, né? Eu quero que você entenda que essas coisas são uma espécie de paradigma. O que é isso? Essas coisas sempre acontecem quando um grupo, quando uma congregação, quando um sistema qualquer pratica exatamente o que este homem fez. Quando um ministro, quando uma liderança, quando uma congregação profana daquilo que é sagrado. Quando em algum momento substitui a palavra de Deus, a doutrina, por um fogo estranho, eles passam por tudo isso aqui. Eles são pesados na balança e são achados de falta. E por consequência eles são divididos. Se em algum momento você ouvir falar de algum grupo dessa mensagem que em um dado momento se dividiu, saiba que isso aconteceu porque eles passaram por todo esse processo. Em algum momento eles apresentaram fogo estranho para Deus. E naquele momento, quando eles fizeram isso, eles foram pesados na balança de Deus e foram achados em falta. E o seu sistema foi dividido. Amém. É o que tem que acontecer. Verdade. Agora eu quero dar para você também mais alguns outros exemplos. Porque nos dias de Jesus você vai ver isso se repetir. Quando Jesus foi colocado diante dos sacerdotes, os líderes de Israel naquele dia, eles o julgaram e tentaram culpá-lo de que ele havia abolido algo da lei. E a abolição que ele teria supostamente cometido era que ele se dizia ser o Filho de Deus, mas ele não estava abolindo a lei. Ele era o Filho de Deus, e ele confessou, perguntaram: quem tu és? E disse: eu sou o Filho de Deus. Amém. Então você lembra o que foi que o sacerdote Caifás fez naquele momento? As Escrituras dizem lá no Evangelho que quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, Caifás pegou suas vestes e as rasgou. Você lembra disso? Mas o que foi que nós acabamos de ler aqui? Deus deu uma prescrição para os sacerdotes: não desgrenhei seus cabelos, não rasguei vossas vestes. Era uma ordenança que Deus havia dado para os seus sacerdotes. Isso de rasgar as vestes, quer dizer, era um costume, era uma prática naqueles dias. Você vai ver que em várias ocasiões, homens de Deus, reis, profetas, rasgaram suas vestes em sinal de contrição, de coração contrito, de tristeza, de luto pela morte de alguém. Jó rasgou suas vestes quando soube da morte dos seus filhos. Davi rasgou suas vestes quando soube da morte de Saul e de Jonatas. Eliseu rasgou suas vestes quando viu Elias partir. Josué rasgou suas vestes quando perdeu a batalha de Ai, porque Acã havia escondido uma capa babilônica na sua tenda. Várias ocasiões havia. Isso é uma prática comum. Mas Deus havia proibido que os sacerdotes fizessem isso. Porém, o que foi que aconteceu? Nos dias de Jesus, havia uma tradição entre os sacerdotes. Foi uma lei recente, creio eu, que foi criada entre eles, dizendo que em um dado momento o sacerdote também, por alguma razão específica, muito especial, poderiam, para demonstrar um gesto de indignação, rasgar suas vestes. Porém, a Bíblia diz que eles não deveriam fazer isso.
Então, para substituir aquela palavra que Deus deu, aquele sacerdote, para pôr em prática uma outra doutrina, uma outra palavra, rasgou suas vestes. Só que ao fazer isso, ele se autocondenou, porque a Bíblia diz que ele não deveria fazer aquilo. Então, sem ele perceber, aquele sacerdote apresentou ali fogo estranho para Deus. Porque ele estava substituindo o decreto de Deus, a palavra de Deus, por uma outra sutileza carnal, com outra interpretação. Hibridar a palavra. E qual foi o resultado? Se aquela liderança estava assim, dessa forma, ou seja, sem condições alguma de discernir o sagrado comum, tratando a palavra de Deus como uma coisa tão vulgar, ao ponto de dizer, olha, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu quero mudar aqui, eu quero fazer um pouco diferente. Quando a liderança estava a esse ponto, isso refletiu o quê? Nos seus liderados, no seu povo. Se a liderança daquele dia não tinha mais condições de separar o sagrado do comum, obviamente que todos os liderados, toda a casa de Israel também estava agindo daquela maneira, porque como eu tenho explicado aqui para você, antes que o povo profane, antes que o povo trate as coisas sagradas de Deus como as coisas comuns, a liderança é que primeiro faz isso. Os sacerdotes, os ministérios são que primeiro fazem. E por consequência, você vai ver que depois daquilo ali, Israel mostrou ter o mesmo espírito dos seus líderes. Você sabe que em um dado momento, pela parte da manhã, no dia que Jesus foi crucificado, ele foi apresentado perante Israel, não foi? E junto com Jesus havia um ladrão. Qual era o nome dele? Pode ser para mim. Barrabás. Diga, Barrabás. 2, Jesus foi apresentado para Israel naquela manhã. Porque, de acordo com alguns estudiosos, o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Então veja, 2 Jesus foi apresentado. Um era Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu. E o outro era Yeshua Barrabá. Porém, veja, um, como eu disse, era um Jesus santo que desceu dos céus. O outro Jesus era ladrão, era criminoso, era o comum. Mas o que foi que Israel fez? Havia uma lei dizendo que podia se libertar um dos 2 criminosos, né? Tratando Jesus como criminoso. E qual foi a escolha que Israel fez? Eles preferiram crucificar o Jesus, aquele fogo que desceu dos céus, e preferiram soltar Jesus, Barrabás, o Jesus comum. Trataram aquilo que era santo como se fosse uma coisa vulgar e comum. O que Nadab e Abiú fizeram foi um tipo daquilo que o povo de Israel viria a fazer no futuro. Por isso que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo pelo juízo divino de Deus daquela maneira. Aquilo foi um tipo, porque Israel viria a fazer a mesma coisa. Em um dado momento, Deus enviaria o seu filho. Mas aí o que eles fariam? Eles o crucificariam. Porque eles não conseguiriam discernir o sagrado do comum. Então, como eu disse, isso é um paradigma. Toda vez que um sistema apresenta algo estranho para Deus, um fogo estranho, ou seja, substitui a palavra de Deus por alguma outra coisa, por uma tradição, por um formalismo, por um estatuto, por uma sutileza carnal, eles vão ter que passar por algum tipo de juízo. E vão ter que passar por aquele mesmo paradigma que eu disse ali, que Deus só vai passar nos seus dias. Ele será pesado na balança, ele vai se achar em falta, o seu reino será dividido. Seus sistemas são divididos. E o Romanos ensinou exatamente isso que aconteceu ao longo das eras da igreja. Ele disse para nós que quando Lutero saiu do romanismo, ele tinha uma mensagem para aquele dia, que era a mensagem da justificação. Porém, ele também vai nos ensinar que em um dado momento, o grupo lá de Lutero começou a se organizar. E quando eles fizeram isso, eles criaram um sistema para si, substituindo a palavra de Deus como uma coisa carnal, que era contrária à sua palavra. Quando eles fizeram isso, eles estavam ali apresentando um fogo estranho para Deus. Aquele sistema foi pesado, foi achado em falta e foi dividido. O grupo de Lutero se dividiu. E entre várias ramificações que vieram depois deles, um deles foi aquele que deu origem à outra era da igreja seguinte, que foi a era de quem? Wesley. Wesley tinha mensagem para o seu dia, que, como o Romanos disse, era a mensagem da santificação. Porém, o grupo de Wesley começou a fazer a mesma coisa que o grupo de Lutero dos dias passados. Em algum dado momento, eles apresentaram um fogo estranho para Deus. Substituir a palavra de Deus por alguma outra coisa, por alguma outra sutileza. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? Eles foram pesados na balança e foram achados em falta, e o seu sistema também foi dividido. A coluna de fogo que saiu do Lutero, que tinha ido para os Wesleyanos, agora estava saindo e indo para um outro lugar, para um outro grupo. E qual foi o grupo que o irmão Lana disse que veio depois? O grupo pentecostal, não é isso? O povo pentecostal.
que estava ali restaurando os dons apostólicos, ou melhor, os dons espirituais, de línguas, profecias, interpretações, provavelmente vai dizer que a mesma coisa que aconteceu com as outras eras também se repetiu na era dos pentecostais. Em algum dado momento, eles começaram também a se organizar e criar um sistema para isso. E quando eles fizeram isso, o que eles fizeram? Apresentaram fogo estranho para Deus. Eles cometeram adultério espiritual. Eles foram pesados na balança e foram achados de falta. E seu sistema também foi dividido. E desse grupo pentecostal, Deus bem nesse mesmo tempo apresentou para nós um profeta mensageiro, William Branham, para restaurar para nós hoje a mensagem dos apóstolos. Amém? Amém. Porém, o que está acontecendo hoje? Depois que o profeta partiu, a mesma coisa aconteceu nos outros sistemas das eras anteriores. Verdade. Eles estão hoje apresentando, os grupos da mensagem hoje estão apresentando para Deus fogo estranho. Eles estão substituindo a doutrina apostólica que foi restaurada nos últimos dias por uma outra sutileza carnal, como foi nos dias do Filho do Homem, carne humana, no passado. A liderança tem feito isso. E qual é o resultado? Seus liderados também têm apresentado o fogo estranho, porque estão confessando essas sutilezas carnais, essas outras doutrinas, que não tem nada a ver com o ensino apostólico. Então o que está acontecendo hoje? Os sistemas dentro da mensagem se dividiram. E Deus não está mais nisso. A coluna de fogo está saindo desses grupos. Não importa o quanto eles cresçam, não importa o quanto duros sejam, Deus não está mais neles. Verdade. Deus está tirando todos os sistemas que estão sendo criados dentro da mensagem, o seu povo, a sua noiva. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que não apresentam um fogo estranho para Deus. Amém. Graças. Agora veja. Então, este foi um problema que Israel havia passado. Eles haviam apresentado fogo estranho para Deus, haviam adulterado das coisas sagradas de Deus, tratando como se fosse uma coisa vulgar e comum. Eles profanaram daquilo que era santo. Porém, depois, quando Jesus veio, entregou a mensagem, ele partiu, o ministério apostólico ficou na terra para passar a mensagem, o evangelho que Cristo deixou. Entre aqueles lá de Israel, você sabe que houve alguns que receberam o evangelho e confessaram Cristo. Mas por causa da rebeldia de Israel naqueles dias, os apóstolos instruíram Israel para que eles não cometessem o mesmo erro que seus pais cometeram. Tanto é que você tem aqui na Bíblia uma carta que, embora sirva para mim e para você, ela foi dirigida especialmente para Israel, para os judeus, aquela carta aos hebreus. E ali é uma admoestação para aqueles hebreus que agora estavam confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dizendo para que eles tivessem cuidado, para que eles não fizessem a mesma coisa que seus pais haviam feito. Eu quero ler essa escritura onde nós vemos essa admoestação ser dada a eles, mas eu disse que, embora isso aqui foi escrito para os judeus, isso também se aplica para mim, para você, para nós, para a igreja, amém? Amém. Eu leio para você aqui que diz lá em Hebreus, a partir do capítulo 10, no versículo 23 e diante, você vai ler que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Essa palavra aqui, esperança, vem do grego elpis, que além de esperança também se traduz por fé. Tanto é que é assim que está na Bíblia, dado o rei Tiago em inglês que o Mombrana lia. Então, como é que o Mombrana lia isso aqui? Como estava lá no texto em inglês. Ele lia assim: retenhamos firmes a confissão da nossa fé. Porém, a palavra também diz, em algumas Bíblias, esperança. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, a Escritura diz: mantenha viva esta fé. Guarde essa doutrina. Guarde esta palavra. Não te afaste dela. Não substitua essa palavra, essa confissão que você está tendo por uma outra coisa. Amém? E se você fizer o contrário disso, se você confessar outra palavra, o que você está apresentando? Fogo estranho, não é isso? Estamos aqui criando algumas ilustrações para você entender. Amém? Porque fiel é o que prometeu. Agora, e consideremos-nos. Essa palavra considerar vem do grego katanoel, que quer dizer perceber, notar, observar, considerar atenciosamente, fixar os olhos ou a mente em alguém. Ou seja, a Escritura aqui está tratando para você ter o cuidado de discernir o corpo de Cristo. Porque aqui diz: consideremos-nos uns aos outros. Ou seja, dê uma atenção pessoal ou especial, melhor, uns para com os outros. Não trate o teu irmão com indiferença. Porque quando você faz isso, quando você dá essa atenção especial, quando você considera o teu irmão de fé,
Você está então dando a ele o valor que ele tem, porque se ele foi resgatado, como você também foi, ele é tão santo quanto você, porque sobre ele paga o sangue da aliança nessa vida. Então a Escritura diz, você tem que considerar o teu irmão, você tem que ter um carinho especial por ele. Você não pode desconsiderá-lo e tratá-lo de uma forma diferente. Essa não é a postura do cristão. Isso aqui está sendo dito para os hebreus, mas isso aqui não é só para os judeus, não. É para mim, é para você e também para a igreja gentílica. Nós temos que ter um amor especial uns para com os outros. É isso que a Escritura diz. Mas depois diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós temos que nos considerar, amar uns aos outros, cultivar este amor, este carinho, este apreço, essa atenção, este cuidado, zelar pela vida do próximo, atentar para as suas necessidades também, se você tem condições de acudir em algum momento, carregar o fardo dos outros, é isso? A palavra diz, carreguei os fardos uns dos outros. Eu poderia aqui me alargar enorme por um bom tempo para explicar para você isso aqui. Mas depois aqui diz no verso 25, não deixando a congregação como é costume de alguns. Por que isso? Porque quem deixa de congregar faz o inverso daquilo que foi dito no versículo anterior. Quando alguém deixa de congregar, ele está desconsiderando o próximo. Porque está tratando o outro com indiferente. É um momento aqui que está sendo dito, dado para mim, para você, para nos considerar um ao outro, para ter apreço para o outro. Mas quando alguém falta isso aqui, ele está tratando aquilo como uma indiferença, como se fosse uma coisa vulgar e comum. Eu sei que o grupo lá está se reunindo, mas eu não estou afim de fazer isso, tem uma coisa melhor para fazer. O que ele está fazendo? Ele está profanando aquilo que é santo e sagrado. Deus te deu aqui um momento precioso para você desfrutar um companheirismo com a sua palavra e com os irmãos, e você tem que cultivar, e você tem que catalogar, você tem que considerar isso, ter um apreço por isso, e amar o teu próximo, para cultivar todos vocês aqui juntos as práticas das boas obras. Mas se alguém deixa de cultivar essas práticas, como é que ele vai fazer isso? Ele está apenas dando um exemplo, talvez porque alguns estão fazendo isso, alguns estão se afastando do companheirismo, alguns estão dizendo, eu vou na congregação quando quiser. Ele disse, não faça isso, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em momentos como esse que estamos tendo aqui, é que nós conseguimos alimentar a fé para prosseguirmos na caminhada junto à jornada do reino, não é isso? Amém. Quando você está aqui louvando, orando a Deus, e apertando a mão do teu irmão, da tua irmã, e cultivando a fé juntos aqui, isso é agradável aos olhos de Deus. Deus cheira isso aqui como incenso suave e agradável. Mas quando alguém começa a desconsiderar e faltar isso aqui, Deus vai cheirar isso como um fogo estranho, porque está falando ao contrário da palavra. Isso fere as suas narinas. Vocês estão entendendo isso? Amém. Não podemos tornar essas coisas como se fosse uma coisa vulgar e comum. Quantas pessoas gostariam de estar reunidas num lugar como esse, mas não podem porque na sua igreja ou na sua cidade não há como se reunir? Então, se aqui nós temos a condição, se há oportunidade, vamos fazer, vamos reunir. Amém? Depois diz, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aqui está chamando a atenção dos judeus. Presta atenção. Vossos pais de Israel crucificaram o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Agora, se vocês já receberam essa revelação, resolverem também rejeitar essa palavra e deixar de congregar e cultivar esse amor, é isso que está sendo tratado aqui. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por que isso? Porque estão apresentando o quê? Fogo estranho. Quando alguém apresenta fogo estranho, ou seja, profana daquilo que é santo, trata as coisas sagradas como se fosse uma coisa vulgar e comum, a palavra, a doutrina, e rejeita tudo isso, o que ele está fazendo? Ele está apresentando fogo estranho. Qual é o resultado, como eu disse, que é o que a Escritura nos mostra? Juízo. O sistema se divide. Ou se é criado o sistema e se divide, melhor. São pesados na balança, são achados em falta. Versículo 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano, como vulgar, como comum, o sangue da aliança, com que foi santificado. Ou seja, Israel crucificou Cristo na carne. Mas aqueles que fizeram isso depois se arrependeram, teriam perdão. Mas aqueles que depois se converteriam à fé evangélica, à fé dos apóstolos, voltassem a rejeitar a mensagem, estariam fazendo uma coisa pior do que aqueles que crucificaram Cristo na carne. Porque estariam crucificando a palavra, estariam crucificando o próprio sangue da aliança, levando tudo o vitupério. É isso que está dado aqui para aqueles judeus. Tem por profano o sangue da aliança com que foi santificado.
Bom, deixa eu ler de novo, versículo 29. De quanto maior castigo cuidares vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Amém. Assim como Deus julgou Israel. E Deus julgou os seus santos, o seu povo, como um exemplo. E aquilo foi um exemplo não apenas para os próprios judeus, mas também para todos nós, para toda a igreja gentílica e para a noiva de santíssima. Nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter um zelo para esta palavra, para cada prescrição que o Senhor nos deu através dessa escritura, através da mensagem do seu mensageiro, do profeta, irmão William Branham. Nós temos que ter um apreço a isso, nós temos que dar atenção a isso e nunca apresentar fogo e fogo para Deus. Substituir a doutrina por uma outra coisa, com outra fé, com outra interpretação, com outra sutileza. Então, como eu disse, o que Deus fez ali com Israel, com o povo de Israel, foi um exemplo. Foi um exemplo naquele tempo para as nações. Porque quando Israel profanou daquilo que é santo, e tratou Jesus, o Filho de Deus, como um ser qualquer, a ponto de ter crucificado, eles estavam mostrando que eles não tinham mais discernimento, não estavam conseguindo mais discernir o sagrado comum, porque você entendeu, sua liderança estava fazendo isso. E quando eles fizeram isso, Deus teve que dar o exemplo e julgar aquela nação, o povo de Israel, como exemplo para as nações. Porque aquele povo tinha uma aliança com Deus. E eles profanaram essa aliança, tratando como se fosse uma coisa vulgar e comum. Como é triste, queridos, quando alguém profana daquilo que é santo. Como é triste quando alguém olha para um filho ou para uma filha e diz, você foi pesado na balança e você foi achado de falta. Mas como é mais triste ainda quando às vezes congregações inteiras são pesadas na balança e são achadas de falta, porque não conseguem discernir o sagrado comum, profanando daquilo que é santo. Porém agora, queridos, eu quero dar uma outra fase para esse estudo aqui que estou mostrando para você e dizer para você que assim como Deus julgou Israel e deu esse juízo para aquele povo como exemplo para as nações, Deus vai repetir outra vez nos últimos dias com uma outra nação. Há uma outra nação que Deus há de julgar como um exemplo para todas as demais. E o Romano nos disse que essa nação era a própria terra onde ele lá habitou, a América. Em algum momento o Romano disse que Deus também terá que julgar essa nação como um exemplo para todas as outras. Por que isso? Da mesma forma que aquela nação, o povo de Israel. Israel tinha um pacto com Deus. E eles quebraram este pacto, profanaram daquilo que era santo. Mas eu quero dizer para você, com base em alguns estudos que nós traduzimos e que os próprios sermões de Branham, a América era uma nação que nos seus princípios, nos seus fundamentos, era uma nação também consagrada a Deus. Ela tinha também uma espécie de pacto com Deus. Se alguém aqui estudou aquela série longa que traduzimos, como o pai me pediu, os sinais dos juízes dos últimos dias, você deve ter percebido que um capítulo que ele dedicou lá foi para tratar de um juízo que é de vir sobre a América. E nesse estudo, o Brian mostrou para nós que a declaração da independência dos Estados Unidos, que foi assinada lá em 4 de julho de 1776, era como se fosse uma espécie de declaração de liberdade para cultuar a Deus e a sua palavra. Porque aquela declaração de liberdade foi uma forma de mostrar uma espécie de aliança, uma espécie de pacto entre Deus. Ou seja, eles estavam saindo, aquele povo estava saindo da Europa. E vieram para a América para a liberdade religiosa, para a liberdade de culto. Então, ao invés de fazer um pacto com aquele povo, ou manter aquele pacto com aquelas outras nações que eles tinham passado na Europa, eles vieram para a América e quiseram fazer um outro pacto. Um pacto com Deus, onde tivesse a própria liberdade de expor a sua fé. E ele nos mostra na sua mensagem que as bases da própria declaração de independência e dos fundamentos daquela nação eram bases nas quais eles se firmavam pela Bíblia, pelas prescrições da Bíblia. Mas esse povo da América, embora tenha feito um pacto com Deus, eles também quebraram isso ao longo dos anos, tratando isso também como se fosse uma coisa vulgar e comum. E por causa disso, por eles terem violado este pacto, eles também terão que sofrer por alguma espécie de juízo. Romano diz na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, do dia 26 de julho de 64,
Se as igrejas hoje apenas reconhecessem, se as igrejas apenas reconhecessem que a palavra de Deus tem feito esta promessa para as pessoas desta hora, elas não pereceriam. Se a América apenas pudesse reconhecer a Constituição que ela redigiu, ela não estaria querendo tirar as Bíblias das escolas, ou tirar o nome de Deus de suas moedas, nem tirar as palavras de jurar lealdade sobre Deus. Mas ela não reconhece isto, porque ela está cega e nua. Quando eles redigiram a Constituição dos Estados Unidos, colocaram Deus em tudo que eles faziam. A América foi fundamentada nesses princípios da Bíblia de João Branco. Agora, eles nem mesmo têm uma reunião, eles nunca mencionam o seu nome. Isso mesmo, eles confiam na grandiosidade da sua ciência, na sua esperteza da sua ciência, um bando de lascivos, exatamente correto. O mundo inteiro está absorvido na ignorância da Bíblia. O mundo inteiro tem rejeitado a Deus. Eles confiam em sua inteligência humana, em sua ciência humana e coisas tais, e deixaram Deus de fora, de quem eles confiaram uma vez. Os Estados Unidos deixaram Deus de fora. Mas para que eles deixassem Deus de fora, porque antes eles tinham os princípios da sua palavra como uma prioridade, como uma âncora para a sua nação, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Mas aqui Romana diz, nesses dias que estamos vivendo, percebemos que a América rejeitou tudo aquilo que eles fizeram no passado. Sua Constituição foi firmada, foi fundamentada em princípios bíblicos, mas hoje o que a América está fazendo? Tem rejeitado isso. Tem menosprezado aquele pacto. Eles fizeram um pacto, mas eles quebraram isso. Eles até mesmo tiraram da escola para que nossas pequenas crianças não pudessem sequer ouvir falar dele. Eles têm exposto suas escolas. Enfim, vou contar alguma coisa aqui. Porque nesses últimos 75 anos, eles não têm mudado nem um pouquinho em seus sentidos. Ele ainda é o mesmo homem que Deus criou no princípio. Porém, nesses últimos dias, você não pode reconhecer onde estamos. E a igreja tem se voltado de Deus para isto. Para o seminário, para a experiência, assim por diante, no lugar da palavra, ou seja, tem substituído a palavra de Deus por outra coisa, por um fogo estranho. Nem sequer o reconhece em suas reuniões, em suas escolas, ou nada mais. Então, Romana, aqui estamos mostrando que a América estava nesses dias, não somente nos seus dias, como temos visto hoje, ela tem repudiado, ela tem menosprezado aquele pacto que eles firmaram no passado com Deus. Tratando aquilo que era santo como fosse coisa vulgar e comum. Quero ler mais alguma coisa que ele fala sobre isso. Na mensagem do terceiro Êxodo, a partir do parágrafo 104. E agora qualquer um com entendimento espiritual, se lembra, eu continuo citando, entendimento espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia. Ela organizou e reorganizou, organizou e organizou. E agora está confederada e está unindo-se a alguma outra coisa. A iniquidade desta nação está cheia, ela é imunda. Então, quando a América foi instituída como uma nação, em um dado momento lá, o seu presidente George Washington consagrou a América para Deus. Lá na chamada ilha de Manhattan, naquele dia, George Washington ergueu as mãos para o alto, fez uma oração e consagrou a América para Deus. Eles fizeram um pacto lá. Naquele mesmo exato local onde foi feita essa consagração a Deus, com a base da Bíblia e tudo mais, aquele mesmo local lá onde Washington fez essa consagração, essa oração, fica onde hoje é chamado de Ground Zero. Porém, com o passar dos anos, como o Bruno nos mostrou aqui, a América não deu mais atenção àquele pacto de consagração que foi feita a Deus. E eles rejeitaram isso. E como uma prova da sua soberba, da sua rejeição a Deus e aquele pacto que eles firmaram, naquele mesmo local ali, onde George Washington consagrou a América para Deus, chamado Ground Zero, ali anos mais tarde eles construíram dois grandes edifícios chamados World Trade Center. Foi ali, aquele exato local, onde a América foi consagrada a Deus. Mas como eles haviam repudiado a Deus sua palavra, como eles haviam apresentado fogo estranho para Deus, e vulgarizar aquele pacto que os seus primeiros ministros fizeram no passado, porque agora suas lideranças, seus outros políticos, outros presidentes, começaram a ignorar isso, aquele pacto antigo, desprezar as coisas antes,
Qual foi o resultado? O juízo começou a se decretar sobre aquela nação. Você sabe que aquelas 2 torres já foram destruídas num ataque terrorista, não é isso? Aquilo foi apenas um gesto pequeno de Deus sobre algo muito grande que Deus ainda fará para aquela nação. Aquela nação será julgada por Deus por terem profanado aquilo que era santo, porque Deus tomou e aceitou aquele pacto que eles fizeram, mas eles ignoraram aquilo, eles rejeitaram aquilo, substituíram por outra coisa, um fogo estranho foi apresentado. Qual é o resultado? Terá que ser pesado na balança, será achado em falta, ser dividido, seu sistema será dividido, e ele será destroçado, ele será posto em ruínas através de um juízo. Amém. Porque eles profanaram daquilo que era santo. Quando aquelas 2 torres foram caídas, ao lado delas havia uma pequena capela, onde George Washington também fez uma oração de consagração ali. Quando as 2 torres foram destruídas, a capela ficou intacta, do ladinho delas, nenhuma pedra caiu em cima. Porque Deus estava mostrando que ele havia aceitado e considerado aquela consagração que fizeram a ele. Mas eles desprezaram isso, rejeitaram isso, trataram como se fosse uma coisa vulgar e comum, e agora Deus tem que julgar essa nação para dar para as demais nações um exemplo como fez com Israel. E o Mamãe disse que assim será nesses últimos dias. Diga amém se você está entendendo. Mamãe vai dizer para você numa outra mensagem, Hebreus capítulo 3, a América não deseja o Evangelho, você sabe disso. Nós devemos então admitir isso. Este povo anglo-saxão está arruinado, isso é tudo. Não há mais nenhum Evangelho que a América receberá. Você se perde um pouco ali e aqui, mas exatamente com o Evangelho isso está terminado. E você não pode nem mesmo pregar para eles, não se pode falar com eles. Eles não creem em nada, vê? Eles têm simplesmente suas próprias ideias, cabeças duras, e estão estabelecidos. E a coisa seguinte para esta nação é o juízo. Por quê? Porque apresentaram fogo estranho para Deus. Ela terá isso também. Isso pode ser através da depressão, uma crise econômica, não é isso? Isso pode ser através de uma bomba atômica, isso pode ser através de uma grande praga, uma enfermidade ou algo, mas ela está pronta, está vindo. Milhares vezes milhares tombarão. E eu quero dizer para você, isto aqui é o assim de Deus. Se Deus não arruinar algum dia esse país por terem quebrado esse pacto, Deus primeiro tem que pedir perdão por ter julgado a nação de Israel por ter quebrado o pacto com ele. Ele disse, haverá alguma coisa que vai acontecer com esse país. Ele vai ter que passar por ruínas. E ele fala também que a sua economia teria que sofrer isso. Mensagem sobrenatural, 29 de janeiro de 56. Irmão e irmã, a nossa grande América, a nossa grande economia que temos está apodrecendo sob os alicerces. E um dia, eu vejo isso em formação, agora mesmo, ela entrará em ruínas. O Brian e eu temos nos comunicado ultimamente sobre alguma coisa que está prestes a acontecer. Todos os americanos estão temerosos. Porque a qualquer momento pode acontecer um grande colapso do dólar, da sua moeda. Quando isso acontecer, isso vai trazer ruína não só para os Estados Unidos, para muitas nações. Alguns esperam que isso não aconteça, mas se acontecer, vai ser catastrófico. E eu perguntei para o irmão Brian o que ele estaria fazendo nessas condições, e ele disse, olha, nós aqui na igreja estamos comprando moedas de prata. Porque se isso acontecer realmente, o dólar perderá o valor. Então, será essas coisas que ainda poderiam ser consideradas? Então, quem tem condição de comprar moedas de ouro, compre. Sua igreja está comprando lá moedas de prata. A igreja de Liveio comprou moedas de prata. Eles estão mais ou menos preparados, porque quando vier um colapso forte, se isso acontecer, eles têm que estar preparados, porque o profeta disse que vai haver uma ruína dessa economia do seu país. Então, se isso acontecer, eles têm que estar um pouco mais ou menos preparados. E o irmão Liveio também tomou como exemplo as experiências de sofrimento que ele passou lá com a depressão lá de 1929. Então, essa orientação que ele deu é para isso. Olha, se você puder, compre moeda de prata ou alguma outra coisa, porque o dólar perderá o seu valor. Em algum momento se chegará a essa conclusão. Porque tudo isso diz respeito a este pacto que aquela nação fez com Israel, com Deus, e que eles têm quebrado isso. Então, o Branco tem nos mostrado para nós, através de suas mensagens, que essa nação América, uma banda chamou de prostituta. E lembra que a palavra fogo estranho quer dizer isso, quer dizer cometer adultério, quer dizer prostituição, profanar daquilo que é santo. Ela tem agido assim. Vamos vai dizer na mensagem Apocalipse 4, parte 3. Esta América é a prostituta das nações. Isso é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. Ela está chegando ao seu fim.
Porque ela rejeitou a mensagem do Evangelho e rejeitou a verdade. E por isso que nós temos que enviar o profeta para essa nação. Para que ele pregasse a mensagem e o povo não recebesse, ele sofresse juízo por causa dessa rejeição. Ela está horrível. Isso está vindo para ela. Não se preocupe. Eu vi isso na visão, como assim diz o Senhor. Está vindo. Ela vai pagar pelos seus pecados. Verdade. Então, queridos, Umbanda nos mostra que o que as Escrituras diziam que ia acontecer nos últimos dias é o que está acontecendo hoje. Os sistemas estão caindo aos pedaços. Lembra quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias viriam dias trabalhosos? Porque as pessoas faziam isso. Você lembra? Mas eu quero só ler para você rapidamente, isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis? Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O que é profano? É quando alguém trata o sagrado como se fosse uma coisa vulgar e comum. Nos últimos dias isso aconteceria. Apresentaria um fogo estranho para Deus. Porém, já tenho ministrado alguns estudos explicando isso aqui com detalhe em outros lugares, onde o Umbanda nos mostra de quem Paulo aqui estava falando quando ele disse isso. Na mensagem, o mundo está caindo aos pedaços, o Umbanda vai dizer para você, do dia 12 de abril de 63. O profeta disse, 2 Timóteo 3, está chamando Paulo de profeta porque ele falou de uma coisa que ia acontecer, que já está acontecendo. Que viria o tempo quando os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Aí você diz, esses são os comunistas? Aí o Umbanda diz, esses são os assim chamados cristãos. São os cristãos dos últimos dias que apresentariam fogo estranho para Deus. Porque não conseguiriam mais discernir o sagrado do comum. E é por isso que o Umbanda tratou sobre assunto em vários outros sermões. Eu quero ler para você aqui. O Umbanda vai mostrar para você que nos últimos dias os cristãos, de todos os sistemas religiosos que se levantam nesta terra, iriam profanar das coisas santas de Deus, tratando como se fosse uma coisa comum. Apresentando um fogo estranho para Deus. Na mensagem, o mundo está caindo aos pedaços, mas de outra data, 16 de dezembro de 72. Uma Umbanda vai dizer aqui para você. Agora, qualquer coisa que te puxa para longe disso está errado. Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma doutrina. Deus te deu um espírito. Deus te deu um profeta. Mas se você resolver dar ouvido a alguma coisa que te afasta disso, o que é isso? Fogo estranho. Verdade. O profeta diz, não aceite isso. Fique com essa palavra. Amém. Fique com essa doutrina. Fique com essa revelação. Amém. Se alguém te levar para algo errado, isso é falso. Isso é um falso Messias, uma falsa unção. Ele disse, o irmão tinha tanta unção. Que tipo de unção? É isto. Hitler também tinha unção. Você sabia disso? Khrushchev, o líder da Rússia naqueles dias, também tem uma. O Papa Pio tem uma também. E você sabe que o nosso Papa, aí não é isso? O Papa da Igreja Romana de hoje, o Papa Francisco, também tem unção. Quem aqui não viu essa foto que foi divulgada há pouco tempo, onde uma coluna de fogo apareceu sobre a sua cabeça? Uma visita que ele fez em algum lugar aí, em algum país. A foto que aparece, que mostra a coluna de fogo, era 3 ou 4, 5 vezes maior dessa foto que você tem aqui. É uma coluna de fogo que apareceu lá. Mas eu quero dizer para você, assim como existe uma coluna de fogo genuína, também em paralelo existe uma coluna de fogo falsa. Se existe uma unção genuína, também existe uma unção falsa. Se existe uma falsa doutrina, também existe uma doutrina genuína, legítima e verdadeira. Agora, esses dois espíritos são tão parecidos que enganariam até os eleitos, se possível. Então o Papa também tem unção. Você ficar com essa palavra, ou a rejeitar isso, tratando como se fosse uma coisa vulgar e comum. Se ele não está ungido com esta palavra e reivindica que aquela palavra será verdade, esqueça isso. Está errado. Se isso em si não produz, então não está fecundando
mudado. Isso mostrará a sua cor. Você diz, mas isso foi para outra era. Deixe essa coisa sozinha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, Senhor. Assim, enquanto este mundo desmorona, nós nascemos em um reino que não pode desmoronar. Amém. Você crê que o mundo está caindo aos pedaços? Amém. Pergunta, você crê? Amém. Os seus sistemas estão caindo aos pedaços. Você crê nisso, pergunta? Amém. Você crê que o sistema econômico está caindo aos pedaços? Amém. Não somente da América, que está próximo a cair, mas o nosso. Nosso sistema aqui está caindo aos pedaços, querido. O sistema político está caindo aos pedaços. Você crê nisso? Amém. Não só da América. Nosso sistema político está falido, está aos frangalhos, está caindo aos pedaços. Isso aqui é atual, não é? Depois vai dizer, o sistema nacional, a ONU está caindo aos pedaços, fazendo reuniões com o Papa, fazendo reuniões com líderes, e um dos objetivos, uma das coisas que eles estão querendo agora promover em breve é um Estado palestino, para contrastar com o Estado judeu. A ONU está caindo aos pedaços. Depois ele diz, as denominações estão caindo aos pedaços. E eu quero dizer para você aqui, talvez você não concorde comigo, mas vou dizer mais assim, os grupos da mensagem estão caindo aos pedaços, porque eles têm profanado daquilo que é santo, apresentado fogo estranho para Deus. Seus líderes têm primeiro feito isso, suas congregações têm repetido sua prática. Tudo está caindo aos pedaços. Mas nós temos um reino que não pode ser abalado. É o reino eterno de Deus. Ele não pode ser abalado. Amém. Então veja, meus queridos, Mombrana disse que assim seria nos últimos dias. Alguns que se diriam cristãos apresentariam fogo estranho para Deus. Eles não conseguiriam mais discernir o santo do sagrado, o santo do profano, do comum. E o Mombrana nos contou algo no seu livro das Eras, falando a respeito da era laodiceana, mostrando como que seria essa última era. Eu já estou terminando aqui já o nosso estudo, amém, queridos? Já estou quase encerrando. No livro das Eras, Mombrana tratou sobre os laodiceanos, que seriam cegos e luz. Mas há algumas coisas que ele fala acerca desta era, que quando você lê, é impossível você ler e não ver que grupos da mensagem também estão se enquadrando e se encaixando com essas características ou paradigmas que ele estabeleceu ali quando escreveu isso. Você pode ver que hoje muitos grupos da mensagem estão se identificando com isso aqui. O Mano vai dizer isso lá na mensagem, na exposição 7 eras, a partir da página 360, se você quiser anotar e depois conferir. O Mano vai dizer assim, ora, ele tem chamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblia do que nunca. Eu poderia aqui parafrasear e dizer, o povo da mensagem nunca teve tanto estudo, tanta mensagem traduzida como agora. O povo da mensagem nunca teve tanta informação disponível como agora. Não somente com os sermões do Mombrana, mas também com o material que temos traduzido. Então, o material doutrinário do Oliveira, do Brian Surek. O povo da mensagem hoje tem a sua mercê, tem à sua disposição informações, estudos, que lhe dão um entendimento muito maior, jamais nenhum outro grupo, jamais outros crentes da mensagem, ou que se dizem cristãos, teriam, ou tiveram. Você está tendo hoje informações como nunca jamais havia tido. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Por favor, será que é só as organizações que estão fazendo isso? Eu quero dizer para você que há líderes dessa mensagem que estão fazendo isso. Há coisas que o profeta pregou, doutrinou e ensinou, mas alguns chegam até a ler, tem conhecimento de algumas coisas e dizem, não, isso aqui não sei, isso aqui está errado, com uma opinião pessoal que ele deu, que estava equivocado, não tinha o santo, não era profeta. Então tem coisas que o profeta fala que eles rejeitam, mas fica apenas com a parte que interessa para eles. Isso aqui foi dirigido para denominações, mas hoje você já está entendendo que o mesmo espírito laodiceano denominacional tem invadido os sistemas que foram criados na mensagem. Grupos da mensagem têm feito exatamente a mesma coisa.
Eles têm tomado apenas aquilo que eles querem, mas outra parte, alguma outra coisa que ele falou, eles rechaçam, eles rejeitam, porque eles não creem. E por não crer, tratam aquilo como se fosse uma coisa vulgar e comum. Verdade. Depois ele vai dizer aqui, vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Só as denominações estão fazendo isso? Há grupos da mensagem fazendo isso. Há líderes que tentando pegar até a doutrina. Há líderes pegando a doutrina e debatendo. Achando que porque eles têm um entendimento que os unicistas e outros não têm, acham que isso faz deles superiores para tirar vantagem. Isso o que é? É fogo estranho. Eles podem ter a doutrina certa, mas eles têm o espírito errado. Eu vejo nos murais de Facebook, nas redes sociais, eles falando sobre a doutrina, mas para combater outros grupos, eu quero dizer para você, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira noiva, não use isso aqui para tirar vantagem dos outros, para debater com outros, para repudiar a outros. Isso é espírito errado, isso é fogo estranho. Amém. Os grupos estão caindo aos pedaços. Verdade. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem de uma vez, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam a minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Há pessoas e há líderes nessa mensagem que causam náuseas para Deus. Verdade. Não estou aqui agora tratando com as denominações. Estou tratando com aqueles que dizem ter a doutrina, que dizem crer na mensagem do mensageiro, mas que a substituíram por um fogo estranho. Que aceitaram apenas uma concepção intelectual. Romana disse que, porque Israel rejeitou a palavra lá no deserto, a sua entrada à terra foi prorrogada no Cristo. O terceiro êxodo. 400 anos eles peregrinaram lá no Egito. E para serem tirados. Mas eles de fato ficaram 440 anos por causa da rejeição do profeta. Substituíram alguma coisa que Moisés disse por uma outra coisa. Por um fogo estranho. Não é isso? Profanaram daquilo que era santo. Eles tiveram de sofrer outros cerca de 40 anos lá no deserto. Antes que Deus os tirasse. Moisés esteve fora no deserto por 40 anos antes que chegasse a retornar para libertá-los. Veja, 40 anos foram prorrogados, decorreram, porque eles rejeitaram a mensagem. E tudo isso está prestes a se repetir novamente. Verdade. Porque hoje aqueles que dizem ter a mensagem estão rejeitando isso, estão prorrogando. Coisas que Deus poderia já ter feito à noiva, não está podendo, porque está havendo uma substituição daquilo que é santo por algo que é profano, vulgar e comum, teorias, interpretações, doutrinas carnais de homens, homens da hora, fogo estranho. Romana disse que há um momento em que quando isso acontece, ele fala que, ele chama isso de cruzar a linha de misericórdia. Eu não disse isso? Eu vou ler isso para vocês. Mensagem a almas que estão em prisão agora. Num desses dias, se você não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Você ouviu o que eu disse? É questão de irmão e irmã. Vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente, mas você jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo. Porém, o Evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está neste ponto e você não sabe. Então, Romana diz que nesses últimos dias, dois poderes se manifestariam ao mesmo tempo. Como eu disse que ali, duas colunas de fogo, uma genuína e uma falsa, uma doutrina genuína, uma doutrina falsa, uma palavra genuína, uma palavra falsa, um ministério genuíno, um ministério falso. Assim também dois poderes, dois espíritos estão atrás de tudo isso. Romana disse que atrás de cada coisa há um espírito por trás. E o Romana vai dizer algo interessante na mensagem, o terceiro êxodo novamente, ele vai dizer aqui, agora lembre-se, há só dois. Não se esqueça disto, há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo. O outro é o do diabo, operando através do poder intelectual. Tem alguns que têm apenas uma concepção intelectual da mensagem.
uma concepção intelectual da doutrina. Mas o poder que está por trás dela não é o poder do Espírito Santo, é o poder do diabo. Ele está dizendo aqui, um é o poder espiritual do Espírito Santo, o outro é o diabo operando através do poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou, lá no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em uma concepção intelectual contra a palavra. Então, quando todos os grupos de mensagem resolvem substituir a doutrina por uma concepção intelectual, o que eles estão fazendo? Estão mostrando que um Espírito está por trás disso, mas não é o Espírito Santo. É o Espírito que faz eles adulterar, prevaricar, tirar enxofre as narinas de Deus, porque eles estão apresentando fogo estranho. Verdade. Agora, irmão Diógenes, tudo isso que você está falando para nós é muito alarmante, embora você esteja lendo o sermão do profeta, mas então o que temos que fazer para nos ver livres desse tipo de espírito que leva alguns e sistemas e ministérios inteiros a profanar disso? Mamãe nos disse que o que precisa, o que a noiva precisa se diz é do quê? Do poder vivificador. Amém. Diga comigo, poder vivificador. Amém. O que é exatamente esse poder vivificador, irmão Jorge? É aquilo que estou dizendo. A verdadeira doutrina possui uma verdadeira unção, uma verdadeira espírito por trás dela. Se você não tiver esse espírito genuíno, você vai ter apenas o que? Uma concepção intelectual, não é isso? Um poder intelectual. Mas é o poder vivificador que vai fazer não apenas você receber essa mensagem, essa doutrina, mas ser transformado de fato e viver uma novidade de vida para Deus. Ao tal ponto que você vai ser temente a Deus, vai buscar fazer aquilo que é correto entre seus olhos. Você não vai mais atentar às diretrizes do homem, aos ditames do homem, de seus sistemas, de seus estatutos, de seus créditos. Você não vai mais apresentar fogo estranho para Deus. Mas só o poder vivificador de fato é que vai fazer isso. Eu quero ler isso para você, já está encerrando, mensagem ao nascer do sol. Observe o que temos visto esse dia. O poder verificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Através do ministério do Filho do Homem, que esteve ali usando o nome, não é isso? O que foi isso? A inteligência do homem? Foi um homem que ensinou aquelas coisas? Não. O poder vivificador de Deus. Vê? O poder vivificador de Deus nos predisse que isto aconteceria. Vê? Mas o poder vivificador de Deus fez com que o mundo testificasse a isso. Isso é verdade. O anjo do Senhor que eu disse, não é isso? Que foi fotografado. Amém. Vê? Isso, nosso Senhor aí em cima, foi Ele quem abriu esses selos. E Ele é esses selos. Aquele Senhor que está ali, o Filho do Homem, naquela cruz de fogo, eles são esses selos. Pois toda a palavra de Deus é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Amém. Então, o que foi a abertura daqueles selos? Revelando Cristo. Então, quando Cristo é revelado pela abertura, para o que você tem? Esse Cristo começa a se encarnar na igreja, uma medida, nós estudamos isso nesses dias que estivemos aqui, não é isso? Na sexta, no sábado. E os próprios 7 anjos que representaram as 7 igrejas, foram tudo completado, nós nem sequer podíamos entender isto. Mas ali está ele, parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Que identificação! O poder verificador fez isso por nós. Agora, o poder verificador nos permite ver a sua vinda. Nós estamos sabendo que a vinda de Cristo está próxima. Amém. Através da mensagem, através dos sinais, dos juízos que estão prestes a acontecer para aqueles que Deus vai usar ali como um exemplo, não é isso, para as nações. Estamos vendo isso, está prestes para acontecer, ok? O poder vivificador nos resgatou da morte para a vida, te tirou do sistema dos homens para a palavra genuína. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O poder vivificador dá discernimento para saber o que está errado com você e o que fazer, e o que você tem feito, e o que você não deveria ter feito, o que você deveria ter feito e o que você será. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Amém. Talvez esse poder não impede você de cometer um erro, uma falha, mas se isso passar, aqui o profeta diz, esse poder vivificador que está em você vai te mostrar o que foi que você fez de errado e vai fazer você se corrigir. Assim você não faz o erro, se você profana, se você substitui o fogo de Deus como um fogo estranho, e você não é apercebido por isso, então você não tem este poder vivificador. Mas a noiva terá. Amém. Ela pode cometer um erro, alguma coisa, mesmo, estou falando de pessoas, agora como eu disse, porque Deus trata com indivíduos, mas este poder vivificador vai te mostrar o que é certo, vai te mostrar o que você deveria ter feito e o que você não deveria ter feito. Verdade.
Amém, queridos? Amém. Nesses últimos dias que Deus está preparando aqui uma noiva, e a Bíblia nos mostra que a noiva é um reinado de sacerdotes, não é isso? E assim como Deus estabelece sacerdotes para mostrar para o povo o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é comum, nesses últimos dias, através da noiva, Deus vai ter que fazer isso. Vai ter que, através da noiva, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Lá em Ezequiel 44, 23, diz: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Essa palavra é dirigida aos sacerdotes. Mas isso é para hoje, é para a noiva. A noiva tem poder para fazer isso. Tem um poder unificador para fazer isso. Meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, queridos, se existe alguém prevaricando a doutrina, se existe alguém apostatando e apresentando fogo estranho, em algum lugar tem que haver um povo minúsculo reunido em algum lugar, mostrando aquilo que é correto, tratando as coisas santas de Deus como elas são. Amém? Diga amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Essa é a mensagem que eu queria entregar para ele. Amém. Vamos ficar de fé. Vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos propiciou de estarmos reunidos em torno da Tua palavra e meditarmos nesses exemplos que a Tua Escritura nos mostra, como aquilo que Tu queria que nós fizéssemos, instruindo-nos para sabermos o que fazer e como proceder. Pai querido, nós temos o anseio de viver para Ti e servir a Ti. Não servir ao homem, não servir ao sistema. Senhor, Pai querido, se em algum momento apresentamos a Ti um fogo estranho, perdoe-nos. Se em algum momento substituímos a Tua palavra por uma interpretação pessoal nossa, perdoe-nos. Pedimos agora humildemente, Senhor, para que Tu venhas aqui te encontra cada filho necessitado de Ti, Senhor. Precisamos dessa instrução, precisamos desse poder unificador que nos dá um discernimento daquilo que devemos fazer e das coisas que não deveríamos ter feito. Senhor, fala com cada filho teu que está aqui, dirija cada vida que está aqui com este mesmo poder unificador, Senhor. Nós não queremos chegar ao ponto em que alguns já estão, onde são pesados e são achados em falta. Senhor, não queremos passar por isso, então ajude-nos, Senhor. Sustenta-nos. Queremos aqui ser fielmente a Tua palavra. Rega o Teu povo com a água viva e fresca da Tua palavra, Senhor. É a Ti a quem queremos servir. É a Ti a quem queremos confessar. Não um outro credo, não um outro estatuto. Não foi isso que o Teu profeta mensageiro nos ensinou. Ele trouxe para nós esta mensagem que nos restaura a mesma fé que os pais pregaram e creram e ensinaram no passado. Nós queremos viver isso na sua simplicidade, na simplicidade do Evangelho, Senhor. Tu usou o Teu povo de Israel como exemplo quando eles profanaram aquilo que era santo. E agora o Teu profeta disse que uma nação gentílica também está prestes a passar pelo mesmo tipo de juízo que Israel passou. Para um exemplo para todos, Senhor, que nós não precisamos ter que passar por um tipo de juízo desse tipo. Instrui-nos, ó Pai, cada caminho que o Teu filho aqui, cada filho teu, cada filha tua que está galgando, está dando, Senhor. Que nós possamos ser mantidos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, Senhor. Dá-nos um espírito genuíno, Senhor. Não queremos uma concepção intelectual da Tua palavra, mas que Tu nos unge com o Teu Espírito Santo para vivermos e praticarmos, não debatê-la, não para tirar isso como uma vantagem para o outro, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a Deus e mar. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e mar. Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus, pois ela que nos sustenta. Não irá chegar adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vai.
sempre te conduzirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus. Não somente devemos segurar nas mãos de Deus, mas também que Deus segura nossas mãos. É isso? Se Ele segurar nossas mãos, não temos como cair, não temos como resvalar. Não é isso? Que Deus também segure nossas mãos. Amém.